amiguinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num jogo aleatório, mas não para apenas jogar, e sim para contar histórias, algumas historinhas dos meus machucados. Eu não achei um jogo muito legal para jogar, então eu achei esse jogo aqui. Bom, eu vou jogar daqui a pouco, mas então gravar esse joguinho aqui pra ver se eu até que eu consigo gostar dele, não sei. Vou testar, nunca testei. E bom, vamos lá para as histórias. Bom, meu primeiro machucado foi... Meu primeiro machucado não da vida, e sim o que eu vou falar no vídeo. Foi o dia que eu tava no gira-gira. Sabe aqueles parquinhos públicos que tem em alguns lugares? Eu vou botar referência aí se eu achar. Tipo, assim. Então, lá tem gira-gira. E, bom, minha avó mora perto de um desses parquinhos que tem. E aí ela me levou. E levou minha irmã também. Aí a gente tava lá, né, no gira-gira. Meu primo tava lá também. Então, meu primo e o antigo amigo dele, não sei se eles são amigos ainda, estavam girando gira-gira, enquanto tinha uma rodinha de pessoas lá no gira-gira para eles girarem, né? Era quase tipo uma atração, onde eles giravam o gira-gira, todo mundo ficava lá dentro do gira-gira. Tinha gente que ficava deitado, gente que ficava no chão, gente que ficava sentado mesmo, gente que ficava de uma forma que era a forma que eu resolvi ficar naquele dia. Bom, alguém me falou pra mim não ficar naquela forma, mas eu ainda era criança, então eu acabei deixando seguir assim. Então eu fiquei lá daquele jeito. Eu fui empurrar junto com meu primo e o amigo dele, e bom, aí entrou mais uma pessoa pra girar, e aí acabou pegando um impulso muito forte, e eu caí. Eu não caí normal, eu caí desse jeito aí, que eu vou mostrar. Eu caí assim. Doeu. Muito. Eu só me encontrava no chão. Pararam no gira-gira pra me ver. Tinha umas pessoas ali que tava nem aí. Umas pessoas que tava tipo, meu Deus. Minha avó, ela ficou tipo assim, dane-se. Minha avó, ela ficou no lugar dela. E bom, eu só me levantei. E eu não lembro o que aconteceu depois. Bom, o segundo machucado foi nesse segundo parquinho, que foi o que doeu minhas costas. Se aquele dali já era ruim, imagina esse. Tinha uma criança que era bem pequenininha, eu ficava brincando com ela. Então, ela era amiga um pouco da minha irmã, só que ela não queria brincar com minha irmã no dia. Então, o que eu fiz? Eu fui brincar com ela de Chuck. A gente foi brincar de coisa de terror, Chuck, Annabelle, essas coisas. Ela conhecia? Não, ela não conhecia. Mas a gente foi brincar do mesmo jeito. Então, a gente foi brincar e a gente subiu no escorrega, que o escorrega não tem grade, obviamente. E não é aquele escorrega de tudo. É esse escorrega aí, aberto. Eu subi e fiquei em pé lá. Ela me deu um susto. Eu caí do escorrega. A minha visão, ela tava de boa. Quando eu tava na metade de cair, ela ficou preta. Eu só acordei, assim, sabe? Minha visão só voltou quando eu tava no chão já. Minhas costas doendo e uma rodinha de pessoas em volta de mim. Nossa, que legal. E a minha avó também tava lá. A minha avó foi ver e ela me levou pra minha casa. A gente tava de mudança, detalhe. A gente tava de mudança. Meus pais viram e minha mãe falou assim: suas costas vão ficar roxas e doloridas. Eu comecei a se desesperar. No dia seguinte eu tinha escola. E que eu fui desesperada mesmo, né? Fazer o quê? Eu não fiz nada, eu só fiquei desesperada. No dia seguinte minhas costas estavam doendo. Eu não tinha muito o que fazer. Olha. E, bom, o terceiro machucado que eu tive dessa lista que eu lembrei, vai ser meio difícil achar alguns machucados que eu lembrei. Porque, bom, foi há alguns anos atrás. Eu vou tentar lembrar algum mais recente. Lembrei. Teve um dia que tava eu, minha prima de 7 anos e minha irmã de 5 anos brincando. Aí, minha prima subia na minha carcunda e minha irmã subia na carcunda dela. Uma ótima ideia pra se brincar, né? Não.
A gente se desequilibrava e caía na cama. E ficava muito engraçado. A gente via lá, elas se juntavam em cima de mim e a gente caía na cama. Só que teve uma hora que a minha irmã, ela não subiu. Ela se jogou. Então, eu tava sempre segurando pra não cair, porque eu sabia que se a gente caísse, a gente ia se machucar e a culpa seria minha, já que ela estava na minha carcunda. Então, o que eu fiz? Me joguei contra a parede. Eu caí sentada, minha irmã caiu sentada, em cima da minha prima, minha prima caiu sentada. A gente ficou com a perna doendo. Não foi um ó machucado, mas eu achei muito engraçado de lembrar. Então, eu vou tentar lembrar de novo outro tipo de machucado. E bom, esse machucado foi no dia do meu aniversário. Como vocês sabem, eu tenho um cachorro chamado Luke. Inclusive eu não tô postando sobre ele porque ele está operado. E como ele está operado, eu vou respeitar, obviamente, ele, né? E bom, como ele operou recentemente, ele não tá podendo gravar. Eu não tô podendo gravar tipo, o canal dele. Mas bom, voltando ao assunto. Era meu aniversário, eu tava de boa, tinha ganhado meu filho do Peeble, tomamos café da manhã, comemos ali, ficamos conversando, já que no dia do meu aniversário, justamente, não tava com a internet em casa. A gente ficou ali, de boa, até o almoço e consertar a internet. Até que meu cachorro pegou o meu chinelo. Eu fui tirar da boca dele então, já que era o meu chinelo, né? Ele era o único que eu tinha. Tirar da boca dele, ele me arranhou e, bom, ficou machucado. Ele literalmente fez o meu braço, minha mão inchar. Ficou inchado e ficou feio. Bom, a gente passou o dia inteiro com minha mão inchada. E no dia seguinte, até hoje, eu tenho umas marquinhas da cicatriz aqui, né? Não cicatriz, mas do arranhado. Tipo, tem algumas manchinhas e o arranhado aqui. Esse outro dia também foi um dia que ele me arranhou. E que tá com a cicatriz até hoje. Eu tava lá tirando alguma coisa da boca dele, até que ele me arranhou. E bom, não preciso dizer muito, doeu e sangrou. E bom, tá com a cicatriz aqui. E a metade daqui pra frente vai ser falando do meu cachorro, já que ele machucou bastante a gente. Então, o próximo machucado que o meu cachorro fez na minha menina, no caso, não foi um machucado. Não foi meu cachorro agora. Foi de uma outra coisa que foi a minha irmã. Que era a minha irmã. Teve um dia que tava eu e minha irmã ali. Ela gosta de carrossel, eu também gosto. Então, só que eu ficar implicando mesmo com ela, porque ela não gosta que fique cantando as músicas de carrossel errado. Então, o que eu fiz? Eu cantei as músicas de carrossel errado pra perturbar ela. E o que aconteceu depois? Ela se irritou e me arranhou. Ou seja, ela pegou e ficou apertando meu braço arranhando. Eu falava que não doía, ela ficava apertando mais. E aí teve uma hora que meu braço ficou muito inchado. Tá nos 2 braços e alguns saíram e alguns estão até hoje. Nesse, acho que é do fim de semana, né? Então temos que fazer 2 cicatriz do meu cachorro que ele fez aqui, de arranhado, que sangrou. Também foi esse ano. Agora, eu tô tentando lembrar de uma coisa aqui. Lembrei. Esse machucado, tô tentando lembrar direito. Eu tô tentando lembrar. Esse machucado, ele é no fundo do peito. E que eu já superei. E bom, serve de aviso para um final de vídeo. Esse é o final do vídeo. E bom, esse machucado acontece em diversas pessoas. Sabe, o bullying? De vez em quando, pessoas que fazem o bullying não têm noção que machuca tanto. E você se pergunta, por que elas fazem? Porque o coração delas também dói, por um motivo diferente, talvez. Você não sabe como que é a vida pessoal dessa pessoa fora da escola, fora daquele lugar. Então, pra tirar tudo pra fora, ela machuca uma pessoa. Isso é errado, eu sei, é crime, eu sei. Eu não tô elogiando e nem querendo contribuir que o bullying é uma coisa boa. Pelo contrário, eu já sofri bullying e foi ruim. Não foi um bullying tão assim como outras pessoas. Mas o que doeu naquele dia doeu.
As pessoas me chamavam de tipo um careca, mesmo eu tendo bastante cabelo. Eu tentava mudar minha aparência, deixar eu mais bonitinha, tentar me deixar fofa com brisilhas de flores, brisilha de flores, mas infelizmente também não dava certo. Muito depois que pararam, depois que chamaram a atenção diversas vezes de várias daquelas pessoas. Eles eram primos e ficavam implicando comigo. Eu me via arrastada em uma cadeira quietinha, apenas aceitando sem falar nada dos apelidos deles, sem chorar, mas quase chorando. Eu não contava pros diretores e nem pros professores sobre nada, eu só ficava quieta. Eu contava apenas pros meus pais, porque os meus pais eram minha rede de confiança. Não demorou muito pra eu arranjar 2 amigas naquele ano, mas elas também me botavam medo. Eu tinha medo do chupacabra e do skinwalker, e também de lendas. E calma aí, tipo chupacabra, skinwalker, leviatã, essas coisas. Eu tinha medo, e eu até tenho até hoje. Elas ficavam me botando medo, falando disso, falavam que já viram o skinwalker, que o chupacabra realmente existia, e que existe o leviatã, e que o leviatã ia roubar, e o leviatã ia devorar, e que me botavam medo de oceano. E eu quero ser, exatamente, bióloga marinha. Mas por causa disso, eu me recusava a ser bióloga. Eu não sabia o que eu ia ser quando eu crescer, eu ficava confusa. Me perguntavam, eu respondia qualquer coisa. Me julgavam por não saber o que eu ia querer ser quando crescer. E depois de uns anos, eu me recuperei. Hoje em dia, eu só tenho medo de tubarão. E eu tenho medo de tubarão bastante, pra falar a verdade. Mas nada que me impeça de continuar amando o oceano. E nada que me impeça de amar a natureza. Tô junto com ela. Eu vou dar uma dica. Se uma pessoa estiver fazendo bullying com você, por exemplo, hoje, me falaram uma coisa que eu não gostei, me prejudicou e eu não gostei. O que eu fiz? Eu não fui a Giovana Eu não fui a Giovana de 3 anos atrás, que me deparava com um bullying lá, me pegando de surpresa e eu quietinha na cadeira, ou quietinha só contando com meus pais. Eu não fiz apenas isso. Eu fui na sala do diretor. Não era música de estágio que eu me mato assistindo. Eu fui na sala do diretor. Eu contei tudo pra ele. Ele passou pra diretora. Eles vão passar pra mãe do garoto. E também passaram pro garoto. Hoje não, amanhã. Porque o garoto foi embora, por isso que eles não falaram com o garoto. Porque se o garoto tivesse ali ainda, aí o pau ia torar pra ele. Mas bom, foi isso. E lembrei que se você estiver sofrendo bullying, alguma coisa, não esconda. Fale com alguém, de preferência sua mãe, seu pai, diretor, diretora, alguém, tipo um adulto. Um adulto vai entender. Bom, os adultos já viveram bastante na vida, principalmente os idosos. Mas trata de se falar com adultos, eles vão entender mais que os idosos. Por mais que os idosos já viveram muito na vida, fale com adultos. Eles vão saber resolver. Fale com sua mãe, com seu pai, com sua avó, com sua tia. Qualquer um. Não fale com uma criança. Criança não faz nada. Talvez ela tenha a mesma idade que você, ou seja apenas um adolescente ou uma adolescente tentando descobrir como tirar espinhas da cara. Fale com um adulto. Ele é profissional e ele vai saber te ajudar. E você vai ter ótimas coisas pra fazer na vida. Eu também contei pro meu pai sobre aquele garoto. Mas bom, foi isso. Espero que tenham gostado e não se esqueça. O que se vive na vida é uma vez só. Então não tenha uma vida de tristeza, não guarde tristeza. Guarde amor e felicidade, contando todas as suas mágoas para um adulto, para alguém de confiança. Então é isso. E tchau, tchau.